Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo de número 10, que está assim: Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Meu amigo, minha amiga, ter dinheiro não é o mal em si. Nós encontramos pessoas muito ricas na Bíblia. Nós encontramos Abraão foi um homem muito rico. Nós podemos pensar em Salomão e toda a sua riqueza. Enfim, ser rico não é um mal em si mesmo, principalmente quando sabemos usar muito bem os recursos abundantes que o Senhor nosso Deus permitiu que nós tivéssemos. A riqueza, portanto, pode ser um dom, pode ser uma bênção quando nós sabemos usar muito bem, e usamos muito bem quando procuramos atender às necessidades do próximo. No entanto, há um aspecto negativo das riquezas, do acúmulo de bens. E Paulo nos ensina aqui: o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Há pessoas que vivem pelo dinheiro, para o dinheiro, amam o dinheiro, querem acumular riquezas, bens materiais, não se conformam em não ter o carro do último ano, não se conformam de não vestir a moda do ano, não se conformam em não ter uma grande quantia no banco, não se conformam em não ter um nível de vida todo snob. Precisam disso, vivem em função disso. Meu amigo, minha amiga, pessoas assim estão trazendo para si toda espécie de males. Porque Jesus já nos ensinou que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Não o rico que tem o seu coração em Deus. Já falamos a respeito de Abraão, já falamos a respeito de Salomão, mas um rico que tem o seu coração no dinheiro, nas suas próprias riquezas. Aí nós nos lembramos daquele encontro entre Jesus e o jovem rico. Aquele jovem rico era um rapaz que cumpria a lei. Ele cumpria a lei. Ele observava a lei desde a sua mocidade, e Jesus concorda com ele. Quando Jesus disse a ele: olha, deixe tudo, dê aos pobres e siga-me. Quando ele disse isso, o jovem se retirou triste, porque o seu coração estava nas coisas. Ele não tinha segurança de viver a sua vida sem os bens materiais. Aí está o mal. Foi aí que Jesus diz: quão difícil é o rico entrar no reino dos céus. Meu amigo, minha amiga, nós pensamos que somente pessoas muito abastadas é que correm esse perigo. Não. Todo aquele que tem a sua paixão de acumular bens, não sendo milionário, não sendo abastado, mas está sempre procurando acúmulo de bens materiais, esse faz parte daqueles que sofrerão toda espécie de males. O que eu quero dizer é que há pessoas que não têm bens materiais, mas vivem em função de obter e adquirir bens materiais, e se esquecem das coisas mais importantes, que é a sua vida, a sua alma. O próprio Evangelho de Mateus nos revela o seguinte: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tanta gente hoje, por causa do consumismo, por causa do prazer, por causa dessa cobiça, está perdendo a sua alma por conta de bens materiais. Querem as coisas sem muitas vezes ter condições de tê-las.
querem acumular bens materiais e muitas vezes deixam em segundo plano coisas mais importantes, principalmente no que diz respeito ao reino dos céus. Se esquecem que Jesus disse o seguinte, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e então todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Meu amigo, minha amiga, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E ele coloca ainda, e Paulo ainda coloca, nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Claro, porque o seu Deus é o dinheiro. Ele precisa buscar o acúmulo de bens, ele precisa buscar a riqueza, então ele vai deixar Deus de lado. Eis o perigo. Tudo que faz, tudo que trabalha, tudo que pensa é no acúmulo de bens. E assim a sua vida vai passando, o dia a dia vai passando, porque todos os dias são dias em que ele precisa dar conta do acúmulo dos seus bens. E Deus vai ficando de lado. E é por isso que ele diz, nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Porque para obter riquezas, bens materiais, nós sacrificamos muitas coisas na nossa vida. Podemos sacrificar a nossa saúde, podemos sacrificar a nossa vida pessoal, podemos sacrificar o nosso casamento, podemos sacrificar a nossa família. Ou seja, ao final de tudo, podemos ter obtido tudo aquilo que desejávamos em termos de bens materiais e termos perdido tudo, família, casamento e todos aqueles a quem nós amamos. Pense bem nisso. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gertes, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos, nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical, e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 42 38 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa acumular não as riquezas da terra, mas os tesouros do céu, que não podem ser minados, roubados ou destruídos, mas que representam a nossa grande herança da parte do Senhor. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.